CPI das apostas retoma os trabalhos ouvindo o jogador que foi banido do futebol. A CPI das apostas esportivas retomará os seus trabalhos nesta terça-feira, dia 20, ouvindo o ex-jogador do Vila Nova, Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário. Ele foi banido do futebol pela Justiça Desportiva sob acusação de participar de um esquema de manipulação de resultados. Na CPI, Romário será ouvido na condição de investigado. De acordo com as apurações do Ministério Público, Romário possuía acesso às informações privilegiadas sobre os jogos, incluindo escalações de outros jogadores, estratégias técnicas e outras informações vindas dos dirigentes. Seu depoimento pode fornecer informações cruciais sobre práticas não éticas ou ilegais que ocorreram no futebol, ajudando a desvendar a complexa rede por trás da manipulação de resultados. Como atleta, Romário tinha conhecimento direto dos bastidores do futebol profissional, incluindo as pressões e influências do que os jogadores estão sujeitos, afirma o deputado Yuri Paredão, do PL do Ceará, autor do requerimento para convocação. O zagueiro Paulo Miranda, um dos atletas envolvidos no esquema de manipulação das apostas, investigado pelo MP de Goiás, pediu ao Supremo Tribunal Federal para não depor a CPI das apostas. Miranda pediu a extensão dos direitos da decisão que beneficiou também o zagueiro Eduardo Bauerman. Na segunda-feira, o ministro André Mendonça concedeu habeas corpus para transformar em facultativa a presença do atleta na CPI. Bom, primeiro, não se chama de crime, porque é crime. É crime. Cometeu-se um crime. Quais são as pessoas envolvidas nesse crime é o que está se levantando. E agora, diante do direito, lá vem de novo a justiça dizendo que é facultativa a participação na CPI. Está sendo investigado. O Supremo gosta de investigar, mas atrapalha investigações dos outros. Ah, mas é de direito que concedeu a um, concedeu a outro. Gente. Bom, primeiro que, para mim, já começa errado a gente fazer uma CPI de algo que a gente não teve competência até hoje de regulamentar, que sequer a gente trata como algo legal dentro do país e que, inclusive, as casas e sites de apostas precisam estar locados no exterior e não no país. Então, se permite a operação no país, você precisa regulamentar. Se você não regulamentou, como é que você tem um parâmetro do que é certo e do que é errado? Esse é o primeiro ponto. Aí você faz uma CPI de algo que nem é regulamentado. Acho que a gente tá colocando aí... Carro na frente dos bois, né? Na Sim. verdade não, é vergonha na frente. Mas muito na frente, mas muito na frente. Segundo ponto é o seguinte, vou citar um exemplo aí que é exatamente o que ele está tentando embarcar no benefício. Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos. Ele foi absolvido, pegou 12 jogos de suspensão. Assim, ficou evidente a participação dele, mas ele foi absolvido e só pegou, porque para mim é só pegou 12 jogos de suspensão porque ele devolveu ou ele quis devolver. Márcio, a partir do momento que você... Quer dizer, se você entrar e roubar um banco e aí você devolver o dinheiro... Você não tem que responder mais. Não foi um crime. Quer dizer, ele estava envolvido na fraude, ele se comprometeu a realizar a fraude e porque ele ele realizou o ato, porém quando ele foi expulso, o jogo já havia acabado e aí não contabiliza no site de aposta, o que era uma desinformação para ele. E aí como não deu certo, ele quis devolver o dinheiro, ele devolveu parte do dinheiro. Ah não, você não é criminoso. Olha, eu atirei na sua cabeça, mas como você não morreu... Meu tiro não teve efeito. Exato. Falar, desculpa, aí eu peço desculpa, entendeu? Devolve a bala, tá tudo bem. Exato, aí tá tudo certo. Então, tá tudo errado. Assim, participou... Cara, primeira coisa, a gente tem aí torcedor que paga o ingresso. A gente tem aí um monte de gente envolvida para que os eventos esportivos aconteçam. A gente tem jogadores sérios querendo oportunidade. A gente tem presidentes sérios também dirigindo alguns clubes, alguns dirigentes sérios dirigindo alguns clubes sérios. Mas a gente tem uma série de pessoas que acreditam no esporte e que acreditam, inclusive, no mundo das apostas. E tanto é que, pelo volume, então se criaram uma CPMI porque movimenta muito o recurso.
Estão querendo. O ministro da Fazenda, com outro devaneio, está querendo taxar algo que não é. Está querendo taxar a aposta esportiva, sendo que não é regulamentado. Então, vê como a gente está realmente atropelando. Eu cobrar imposto, mas ministro, não é regulamentado. Então, como é que eu vou cobrar de algo que não podia ter? Sabe, mais ou menos assim. Então, a gente tinha uma série de pessoas sérias envolvidas nessa situação. E aí você pega as pessoas que praticaram um crime e você vai absolvendo. Aí as pessoas que estão envolvidas e sendo investigadas agora estão buscando alternativas de não serem obrigadas a participar numa convocação, numa CPI. Então, assim, eu não sei onde é que a gente quer chegar. Como você falou, tem um monte de assunto que deveria o Supremo só se pronunciar se provocado. E ele vai lá e ele se autoprovoca. Quando ele deveria se isentar, ele vai lá e atropela e fala, não, mas realmente esse não precisa, a gente entendeu que ele não precisa, tadinho. Não, pô, ele vai lá, vocês vão ficar fazendo pergunta pro camarada. E aí a gente entra numa briga que é a intervenção de um poder no outro. A gente nunca investiga nada. É quando a gente decide investigar, a justiça fala, não, pô, para aí, meu. Vamos investigar a Polícia Rodoviária Federal. É isso aí. Nós não vamos investigar o crime no futebol. É isso aí. Vamos fazer isso, mas não vamos fazer aquilo. O cara pode entrar com habeas corpus agora, pedir para não ir? Não, então, e sobre essa alegação de ameaça à vida, né? Porque é um submundo, essa questão das apostas, que o interesse está direto no lucro, né? No arrecadar. Quando o cara não cumpre o combinado, o cara é ameaçado de morte. Então, né? Então, você tem um monte. Então, quer dizer, você tem mais indício de crime que isso. Cara, você tem um crime organizado. Assim, eu nem quis entrar porque. Cara, você tem um crime organizado de forma explícita. Exatamente. Você tem troca. Nas investigações, você tem troca de mensagens, você tem documento. No próprio zagueiro do Santos, que teve só 12 jogos. Cara, pra mim tem que banir um camarada desse. Ele é um jogador profissional. Ele ganha 1000 vezes por mês, ele ganha mais de 1000 vezes mais do que o salário médio do povo, da população brasileira. O salário médio hoje é cerca de R$2.000. Um camarada desse ganha pelo menos, só de salário, 200 mil por mês. Sem contar imagem, premiações, enfim. E isso eu tô chutando por baixo. Pelo menos 200 mil. Pode ser que o contrato dele seja maior. E aí, ele participa de algo desse tipo e a gente acha que não tem problema. Que suspende ele 12 jogos e tá tudo bem. Não. Assim, tem que tratar com o devido rigor. Encerra contrato, bane do futebol, penaliza, multa. Porque tem um monte de outras pessoas. Porque tem um monte de outras pessoas que foram lesadas. Criminal. Assim, quem perdeu, quem apostou e perdeu por conta desse tipo de atitude dele. O time que foi prejudicado. E aí o time, você tem sócio, você tem conselheiros, você tem gente que pagou ingresso lá com a mãe, com a esposa, com o filho pra ir ver o jogo. E aí vê uma palhaçada dessa em campo. O que a gente costuma dizer é o seguinte, né? Quando você decide participar de algo, você tem análise dos riscos e tudo. É igual investidor em bolsa, né? Você investiu, você pode ganhar ou pode perder. Quando você perdeu, você contabiliza o prejuízo. Sim. Então, assim, você foi... Eu não nem falo o pessoal dessa questão do site de apostas, porque se não é regulamentado, então vai chorar na cama que é lugar quente. Porque fora isso, não tem mais o que fazer. Agora, o que o César falou, o crime aconteceu. Não dá para dizer que mamacha, mas não, é crime, gente. Uma senhora foi presa porque roubou 2 latas de ervilha e tudo. Não é crime, tudo bem. Aí você tem do outro lado uma coisa que berrante desse jeito e não é crime. Pô, que país é esse, né? Não, Márcio, assim... qualquer lugar... Se você pegar um navio ali, se entrar num cruzeiro, que vai até... Aqui, vai rodar aqui, só o Brasil. Quando você entra em alto mar... Águas internacionais. Já não exato, já não tá mais dentro do país. Aí ele passou, ele saiu do canal, ele entra em alto mar, o cassino já abre. Aí você pode jogar.
Aí, entendeu? A hora que atraca lá e no Rio de Janeiro não pode mais. Mas aí voltou, você entrou em alto mar, você pode. O site tá disponível. Qualquer você coloca aí agora, você cria a tua conta, você faz os pagamentos por meio de Pix. Você depois saca o dinheiro por meio do Pix dentro do sistema financeiro brasileiro. O site opera.com.br. E não é regulamentado? E assim, não tem problema. Aí, só que aí tá, ninguém regulamenta. Então... E patrocina times, então, né? Quer dizer... Na camisa do futebol tá lá. Exato, eles patrocinam o campeonato. A Série B é patrocinada por uma das casas de aposta. Mas vem cá. Você tem 4, 5 times do futebol profissional, da Série A do futebol brasileiro, que são patrocinados por casa de aposta. Só que não é regulamentado. Então, o cidadão que vai lá e aposta seus 5, 10 reais, não pode ser penalizado por conta disso. Porque se pode, pode. Se não pode, não pode. Agora, quando você tem um crime organizado envolvido, aí você cria uma CPMI e você quer chamar os envolvidos num crime que está evidenciado. Não, você não pode, porque a justiça deu... Concedeu um direito de ser facultativa a participação dele. Interessante isso, né? Porque assim, o ministro tem duas situações, né? Ele precisa ver se ele vai regulamentar e taxar isso. E aproveitar também ver aquela questão dos produtos que vêm da China, né? No site, o pessoal compra. Que ele tentou fazer também, não deu, só 50, não deu certo. O Márcio Chaves já tá aí, ó, querendo evitar que a gente faça a compra Mas eu concordo, nossa, gente, isso é muito importante que o César traz, né? Sobre a regulamentação das operações, dos diversos serviços que acontecem no país, gente. Começa aí. Então, na verdade, a CPI que está investigando a causa, né, a consequência da coisa, não está operando, o Parlamento brasileiro não está operando para exterminar isso, que é regulamentando, dizendo como é que tem que funcionar, e se não funcionar dessa forma que está regulamentada, já está entendido que o crime aconteceu ali. Então, são dois serviços que o Parlamento brasileiro tem que fazer. Não é só investigar quando deu ruim. Principalmente estruturar para que não aconteça. E que quando aconteça, fique muito claro e evidente, como já está, né? Não teria nem que falar, mas enfim, como já está evidente toda essa operação criminosa, organizada e que furta de tantos meninos e de tantas meninas que estão agora entrando no futebol feminino, tantas jogadoras, atletas, né, as mulheres e os homens, do direito que tem de ter no futebol uma profissão decente. Porque que exemplo que esses jogadores que aceitam participar desse processo, que exemplo que dão? Claro. Para o menino que está lá na Peneira dos Santos agora, sonhando em entrar no time? Claro. Fica difícil, né? Fica difícil. Mas não, e assim, o jogo no Brasil o jogo de azar no Brasil é legal. A gente tem loteria. Mas... eu ia falar exatamente isso. A gente tinha a loteria, que assim é operada pela Caixa, que é um órgão do governo. A gente tem o jogo do bicho, que não é legal, mas todo mundo sabe onde consegue jogar. Todo mundo, quando eu falo todo mundo, é inclusive o governo, a polícia e assim... não pode jogar o bingo, mas todo mundo sabe que tem um monte de bingo clandestino espalhado por aí. Mas tá roubando quem? Porque o bicheiro não bate na porta de ninguém e fala, você quer fazer o jogo? Ninguém obriga ninguém a fazer. O bingo não manda convite e cortesia pra ninguém vir aqui jogar. O cassino não fica na porta arrastando as pessoas pra dentro, amarrando e tomando o dinheiro delas. Joga quem quer. Joga quem quer, assim como na loteria. Joga quem quer. Agora, peraí, é mais fácil a gente proibir, porque se a gente proíbe, a gente não tem que trabalhar. Porque senão a gente tem que trabalhar para criar a regulamentação, para fiscalizar. Pô, não tá buscando forma de receita, de ampliar a receita? Cara, qualquer lugar... Tô te falando, você entra no navio, ele entrou em alto mar, o cassino lota. Quer dizer, você poderia começar a jogar e receber imposto aqui, mas você começou a receber... isso corrida de cavalo pode. Então, aí você quer taxar o que os outros regulamentaram.
Você tem um jogo que você pode... Não, lição de casa, gente. Lição de casa. Não. Sabe o que é o pior? Eu ainda aposto no Brasil. Não, sabe o que é o pior? Você chega em qualquer festa junina espalhada no país... Porque pra mim aquilo é uma roleta. Você tem aquele joguinho que você gira lá, coloca o dinheiro... Pra mim aquilo é uma roleta. Tem outro nome aquilo? É, uma roleta. É uma roleta. São jogos, né? E pode, mas aí pode. Na festa junina. Então, Márcio, assim, cara... Tá de perna pro ar, não tem sentido, entendeu? Não tem. Onde é que tá a coerência? Limita-se, joga-se, faz uma situação, cria. Agora não deixar. As divisas estão se vai. Aí a gente fica tentando criar remédio pra uma doença que a gente nem foi estudar ainda. É o que eu falo. No país, a lei mais em vigência é a lei de Gerson. Levar vantagem em tudo. É isso aí.